Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, continuamos a trabalhar com modelos de regressão simples, ou seja, nós temos apenas uma variável explicativa. E iremos analisar a variância dos estimadores de mínimos quadrados ordinários. Qual é o objetivo de quando analisamos a variância? Estamos interessados em saber o quão distante está, em média, a nossa estimativa do verdadeiro valor de beta. E para isso, um assunto importante é entendermos qual o melhor estimador dentre todos os estimadores não viesados em termos de eficiência. Então, uma medida natural de medir essa distribuição de beta-chapéu, a estimativa do nosso parâmetro, seja beta 1 ou beta 2, é a sua variância, ou se tomarmos a raiz quadrada dessa variância, o seu desvio padrão. Só que quando nós analisamos a variância dos estimadores, para simplificar os nossos cálculos, nós supomos a homocedasticidade. O que é a homocedasticidade? A homocedasticidade assume que a variância do nosso erro, dada as variáveis, no caso aqui eu só tenho uma variável explicativa, como é modelo de regressão simples. Então, a variância do erro, dada a variável explicativa, é sempre constante. Perceba que nós temos um sigma quadrado, o quadrado indica que eu tenho a variância. E aqui do termo, do meu erro, eu estou falando de erro. Se eu estou falando de erro, eu estou falando do meu modelo populacional. Mas será que isso é verdade? Será que essa suposição é razoável? Em alguns casos é razoável, em outros não. Vamos ver um caso em que não é razoável e quais as suas implicações. Mas antes é importante lembrarmos, no vídeo anterior, nós demonstramos que beta 0 chapéu e beta 1 são não viesadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o valor esperado de beta chapéu é o próprio beta. Então, por exemplo, aqui, beta 0. Quando nós fizemos essa demonstração, nós não utilizamos homocedasticidade. Então, isso quer dizer que, independente de um modelo ter ou não heterocedasticidade, os beta 0 e beta 1 são não viesados. Vamos visualizar aqui nesse gráfico, extraído de Woodard, 2016, que nós temos o modelo de regressão, e aqui nós temos então beta 0, beta 1 e apenas uma variável explicativa, modelo populacional, né? Não temos chapéu aqui. E nós temos essa distribuição aqui. Perceba que essa curva é similar para vários níveis da variável x. Isso indica que ela tem uma variância igual, independente do nível. Então, perceba que aqui, para os níveis de variável x1, o meu erro tem uma variância indicada aqui por essa curva de distribuição. Para o outro nível de variável explicativa, x2, meu erro também tem uma distribuição igual à anterior. E o mesmo para o nível x3 da variável explicativa. Isso indica homocedasticidade. Quando nós teríamos heterocedasticidade? Nesse caso, à medida que o valor da variável x muda, a variância pode mudar. Então, é como se eu tivesse aqui uma curva mais achatada, aqui uma curva mais alta, por exemplo. Elas são diferentes. Essa distribuição do erro, da variância do erro, iria mudar de acordo com o nível. E nesse caso, nós teríamos heterocedasticidade. Então, quando nós temos heterocedasticidade, ou seja, a variância é não constante, nós dizemos que a variância do erro, dado o valor de x, depende de x. Isso equivale a dizer que a variância de y também é uma função de x. Vamos tomar um exemplo no caso em que a homocedasticidade pode não ser factível. Imagine um estimador não viesado em que nós estamos analisando a relação da educação com o salário. Então, nós temos o salário sendo uma função aqui de beta 0, beta 1, educação,
e mais o erro aqui, U. Então, se nós assumirmos, primeiramente, que o valor esperado do erro dada a educação é igual a zero, nós teríamos que o valor esperado do salário para dado o nível de educação é representado dessa forma. Até aqui, não estou considerando a variância do erro. Perceba que eu estou pensando no valor esperado. A hipótese de homocedacidade, nesse caso, o que diz? Diz que a variância do erro para os dados níveis de educação é constante. Ou seja, a variância do erro não depende da educação formal. Que é o mesmo que assumirmos que a variância, perceba que é variância e não o valor do salário, estou falando da variância do salário, em relação ao nível educacional, é constante também. Será que isso faz sentido? Se nós temos que a variável salário, o salário hora médio, nós assumimos que o valor desse salário aumenta com o nível de educação formal, ou seja, quanto maior o nível de educação, maior o salário. É isso que esperamos e isso que de fato estamos interessados em obter. Mas estamos assumindo algo muito importante, que a variabilidade desse salário em torno da média é constante para todos os níveis de educação formal, o que pode não ser realista. Por quê? Porque pessoas com mais educação têm maiores oportunidades. Elas têm uma variedade muito maior de oportunidade. Por conseguinte, para esse nível de educação formal maior, nós esperamos uma maior variabilidade do salário dentro desse nível. Enquanto que indivíduos com uma educação formal mais baixa têm menos oportunidades. Por exemplo, muitos recebem um salário mínimo. Os valores recebidos para esse nível de educação formal baixa vai ser bem próximo de um salário mínimo. Já aquelas pessoas de uma educação formal maior, o salário vai ter uma variabilidade maior para esse nível de educação formal. Perceba então que eu tenho a maior variabilidade do salário para a educação formal, maior, e menor para menor formação educacional. Aqui eu estou falando de variabilidade, não da relação. Então, não necessariamente quando trabalhamos com heterocedacidade, nós esperamos um aumento da variação. Pode ser que ocorra justamente o contrário, uma redução dessa variação à medida que aumentamos o valor da variável explicativa. Então, heterocedacidade é importante. Mas por que nós estamos preocupados com a heterocedacidade? Porque nós vamos estimar a variância de beta 1 chapéu e beta 0 chapéu. E essas fórmulas da variância assumem homocedacidade. Nós temos uma variância constante. Mas por quê? Porque é mais simples de calcular. E mais à frente nós vamos ver como controlar essa heterocedacidade. Quais os estimadores ou formas que podemos utilizar para corrigir. Então, quando nós temos heterocedacidade, o que irá mudar, o que poderá ocorrer é a nossa estimativa da variância ser incorreta. Nesse caso, nós teremos problema quando desejarmos estimar a variância de beta 1 chapéu e beta 0 chapéu, ou erro padrão. E é importante aproveitar, vamos aproveitando, por meio dessas fórmulas, nós podemos determinar quais fatores aumentam ou reduzem a variância de beta. Então, veja, nós temos o sigma quadrado, indicando a variância do erro. Quanto maior essa variância do erro, maior a variância de beta 1 chapéu. Por quê? O que é o erro? O erro são todas as variáveis, as características não controladas na nossa regressão. Se esse erro tem uma variância muito grande, o modelo tem dificuldade de encontrar um valor estimado para beta mais próximo da média central da distribuição. Tem uma precisão menor. Por outro lado, no denominador, nós temos x
menos x barra. Aqui nós temos a dispersão de x. Então, quanto maior for a variabilidade de x, quanto maior for esse termo do denominador, obviamente está dividindo, então menor vai ser a minha variância. E também, como nós temos n elevado a menos 1, nós temos um termo dividindo. Assim, quanto maior o meu número de observações também, menor é esperado a minha variância. Vamos ver então como podemos encontrar e estimar a variância no R. E vamos visualizar também a distribuição do salário em função da educação, usando o banco de dados do Udrecht. Vamos então abrir o RStudio e carregar o script chamado aula 4, variância. Então já está tudo pronto, aqui nós temos a explicação. Primeiramente, para que possamos utilizar o banco de dados do Udrecht, Udrecht 2019, você deve instalar o pacote Udrecht. Então, basta você clicar na linha 4, qualquer parte da linha 4, e clicar em Run. Feito isso, vamos carregar os dados de nome Wade1, que está dentro desse pacote. Então, basta você clicar na linha 7 e clicar em Run. Então, não apresentou nenhum erro. E nós temos aqui Wade1. Ok. Então, agora nós vamos estimar uma regressão simples. Nessa regressão, nós temos wage, que é o salário, ganho em médio por hora, como variável dependente. Variável a ser explicada pelo modelo. Beta 0, intercepto, e beta 1 vezes os anos de educação formal mais o erro. Então, nós esperamos que beta 1 tenha um sinal positivo, e quanto maior a educação, maior o salário. Antes disso, nós vamos fazer um gráfico, que nós vamos relacionar o salário, wage, com educação. Com data, ou seja, os dados que estão utilizando estão neste banco de dados, wage1. Vou clicar aqui, você não deve selecionar, você pode selecionar tudo também, porque se você selecionar apenas uma parte e quiser executar, veja que eu já encontrei alguma outra coisa aqui que não era o desejado. Então, eu pedi, quando eu digitei data, o R entendeu que eu queria a função data, que não é o que eu estou interessado. Então, eu só vou clicar na linha e Run. Feito isso, nós encontramos um gráfico. Então, nós temos no eixo X a educação, em anos, né? E o eixo vertical, que é o salário. Vemos aqui, ó, quanto menor o nível de educação, por exemplo, até 10 anos, nós vemos uma relativa concentração aqui das observações. Contudo, à medida que temos um nível de educação maior, nós vemos uma dispersão muito maior do salário para esse nível. Então, uma pessoa aqui que tem 15 anos, havia indivíduos na amostra que tinham um salário de aproximadamente 2,5 por hora, até 15 aproximadamente. Enquanto nesse caso aqui nós tínhamos um pouquinho menor e aqui bem menor essa variabilidade. Então, isso já me indica a existência de uma heterossedacidade quando eu for estimar. Atenção, estou usando o termo indica, que eu não estou fazendo um teste rigoroso. Vamos estimar aqui a minha regressão. Como que eu vou estimar a regressão no R? Então, primeiro, o termo para a regressão, o comando para a regressão é somente esse selecionado, LM, seja modelo linear, abre parênteses, variável dependente wage, tiozinho, variável explicativa. No caso, eu só tenho uma, vírgula, data igual ao meu nome do banco de dados. Eu vou manter selecionado, porque eu só quero executar, por enquanto, essa seleção. Vou clicar aqui em Run. Então, veja que eu encontrei aqui a estimativa do intercepto e o beta 1 para a educação.
que é positivo, então quanto maior a educação, maior o salário. Ou de forma mais específica, um aumento em um ano de educação aumenta o salário em 0,54. Ok, mas eu vou executar a linha 21 toda agora. Run. Veja que eu executei e eu não tive nenhum resultado, nenhuma saída. Eu criei um objeto de nome sal. O nome não interessa, não é importante, é um nome aleatório que eu atribuí. E dentro desse objeto eu salvei todas as estimativas aqui do meu modelo. Eu vou usar agora esse sal, essa estimativa, no meu gráfico. Para isso eu vou usar aqui o comando abline e perceba que é o mesmo nome, sal, sal. Se você trocar na linha 21, você tem que trocar na 23. E vou executar. Perceba uma mudança no gráfico. Então, abline vai plotar no gráfico a minha reta obtida pelo meu modelo de mínimos quadrados ordinários. E nós vemos a distribuição das observações em torno dessa reta. Aproveitando, em termos de curiosidade, nós podemos obter um gráfico um pouco mais, com um design um pouco mais bonito, utilizando esse pacote ggplot2. Então você vai ter que instalar o pacote. Então basta você clicar na linha 28, selecionar tudo e Run. Se você tem instalado e executar, não terá problema também, mas não é necessário. Então, ao executar a linha 28 apenas uma única vez no seu computador, ele irá baixar da internet o pacote ggplot2 e instalar diretamente no seu computador. Dependendo da sua conexão de internet, pode demorar um pouco. Instalado, você deve clicar na linha 30 e executar, como sempre, clicando em Run. Então já carregou no meu caso. E agora nós vamos obter aqui, lá da minha estimativa, sal. Sal é um objeto. Então vamos olhar o que tem dentro do objeto sal. Veja que é uma lista de outros 12. E dentro dele nós temos os coeficientes dos betas que nós estimamos. Menos 0,905 e 0,541. Nós iremos salvar apenas os coeficientes. Como que eu faço isso? Eu vou criar um objeto de nome betas, é o nome que eu desejo, que eu atribuí, pode ser qualquer outro nome. Aqui você precisa sal, que é o objeto que nós já vimos que tem as estimativas, cifrão, indicando que eu vou pegar os coeficientes dentro do objeto sal e vou salvar dentro de objeto betas. Vou clicar aqui, executar. Então, executou. Agora eu tenho esse objeto de nome betas. Naming, então eu tenho de 1 a 2, está aqui os objetos. E eu vou precisar converter esse objeto betas em um data frame. Perceba que ele está aqui na parte de valores, eu preciso que ele esteja aqui na parte de dados. Vou fazer isso como as.data.frame. Então, betas como um data frame. E vou salvar de novo em betas. O nome precisa ser igual? Não, eu só estou fazendo o nome igual para sobrescrever o anterior e evitar muitos objetos aqui. Então, eu vou clicar na linha 34, executar. Agora, betas mudou aqui, saiu de onde estava em valores e foi para betas como dados. Podemos clicar aqui e vemos o intercepto e educação, que é o parâmetro, beta 1, a inclinação. Feito isso agora, então, nós vamos obter o gráfico. A função é ggplot. Precisamos indicar o banco de dados, de onde vai ser obtidos os dados, que no caso é o age 1, e indicar o mapeamento. Qual é a variável do eixo x, que no caso é educação, e qual que é a variável do eixo y, que é o age. É importante que esse nome, eduque, e o age seja exatamente como está no seu banco de dados. Então, se formos aqui no nosso banco de dados, basta clicar em cima, vemos que o age e eduque estão escritos de forma minúscula, com letra minúscula. Então, aqui também precisa ser com letra minúscula, tá? Isso é muito importante. E uma outra recomendação é evite escrever os nomes das variáveis com espaço.
use um underline. Você vai ter dificuldade para fazer várias manipulações quando tiver espaço no nome das variáveis. Sinal de mais, vou acrescentar essa opção de all point, é para colocar os pontinhos das observações no gráfico, como nós estamos vendo aqui, de forma similar. E gel abline, nós vamos agora criar essa linha aqui também da regressão, em que o intercepto é o elemento 1 dos dados betas. Então está aqui, ó, o intercepto é o elemento 1. E já o slope, a inclinação, é o elemento 2 dos meus dados betas. E aqui também indicar, ó, que eu quero estar utilizando os dados dentro do meu banco de dados betas. Vou clicar na linha 36 e executar. Obtivemos nosso gráfico. Veja que ele tem uma apresentação um pouco melhor do que aquele gráfico padrão do R. Mais adiante, nós iremos ver como podemos formatar melhor o gráfico, trocar os nomes, está aqui wage e eduque, por exemplo, salário e educação, incluir a escala e uma série de outras opções. O que é importante nesse gráfico, assim como o anterior, é vermos que, à medida que a educação aumenta, a dispersão do salário também aumenta. Isso indica que a variância do meu resíduo e a variância do meu salário modifica-se para cada nível de educação, ou seja, o gráfico indica a presença de heterossedacidade. Apesar, então, com a presença de heterossedacidade, as estimativas de erro padrão e variância que nós vimos não são válidas, mas vamos apenas visualizar aqui, executando a linha 56. Então, nós temos aqui as estimativas. Nesse vídeo que eu estou preocupado é aqui com o erro padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, o erro padrão para o intercepto, nós temos, e para a inclinação, o beta 1, para a variável eduque, também está disponível aqui. Mas lembre-se que nós temos essa indicação de heterossedacidade. Nós ainda não fizemos nenhum teste formal. Temos apenas a indicação. Então, esses erros padrões, tanto para o intercepto quanto para a inclinação, o beta 1 para a educação, podem ser inadequados e incorretos. Nós precisamos corrigir o modelo de alguma outra forma. Nós veremos mais adiante como podemos executar essa correção na estimativa do erro padrão. Então, ficamos por aqui. Por hoje é só que nós iremos ver nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos.